Olá, muito boa tarde. Vamos começar com a nossa sessão agora de Learning to Rank, aplicada a negócios online. O meu nome é Isabel Portugal, trabalho na Hostel World, no Hostel World Group há 3 anos já, numa carreira de Data Science. Portanto, o tema que eu vos trago hoje é relacionado com Data Science, muito especificamente Learning to Rank, que já vamos ver melhor o que é que se trata. E espero que gostem, espero que vos traga valor, porque aqui eu venho-vos trazer o que é Learning to Rank e o que é que ele pode ser aplicado para vos trazer valor nos vossos negócios. Portanto, espero que gostem. Para vos apresentar um bocadinho sobre a empresa onde eu trabalho, a Hostel World já tem 20 anos de atividade. A Hostel World está a desenvolver algoritmos de Machine Learning para que esteja em produção para ajudar os utilizadores a encontrarem aquilo que eles precisam. E a Hostel World também trabalha no negócio online de reserva de hostels. Foi a primeira plataforma do mundo a providenciar este tipo de serviço, em que é possível para os hostels venderem, alugarem os seus quartos online para qualquer pessoa do mundo. Temos mais de 7.700 hostels no nosso inventário, distribuídos por 179 países, 13 milhões de comentários na nossa plataforma de clientes e tivemos uma faturação do ano passado de 80 milhões em vendas. Um bocadinho sobre os nossos utilizadores. Temos 90% dos nossos utilizadores numa faixa etária muito jovem, entre os 18 e os 35 anos. 32% deles, um terço deles são estudantes e quase 60% deles reserva com uma antecedência de menos de uma semana. Em comparação com outras plataformas de reservas online, na nossa plataforma realmente vemos que os utilizadores têm um perfil em que fazem uma reserva muito em cima da data em que pretendem ficar hospedados. E isso apresenta desafios um bocadinho diferentes de outras plataformas. Então eu disse-vos que a minha vertente é em ciência dos dados e que o tema que vamos falar hoje é relacionado com a ciência dos dados. Apresentar-vos muito brevemente em que é que isso consiste, para que não haja dúvidas. A ciência dos dados começa por colecionar dados, temos que extrair muitas vezes de diferentes fontes, temos que procurar que tipo de dados é que precisamos para o modelo que vamos construir e depois de os colecionarmos temos que os tratar. Muitas vezes eles vêm numa forma bruta, uma forma que está cheia de ruído e nós temos que proceder a transformações de dados, às vezes até mudar um bocadinho a distribuição desses dados para conseguir utilizá-los. Utilizá-los para fazer a modelação, que é o passo a seguir, em que construímos modelos para ajudar na tomada de decisão. E depois da construção desse modelo, analisamos também o tipo de resultados que obtivemos no modelo, interpretamos e visualizamos os dados e, com base nessas análises, geramos valor para o negócio, tomamos decisões mais informadas e geramos valor não só para o negócio, mas também para os clientes que consomem os nossos serviços. Isto é tudo um encadeamento de valor que se segue depois de extrairmos valor daqui dos dados. Eu, em específico, venho-vos trazer um problema muito específico. A empresa, como vos falei, tem 17.700 propriedades e, por outro, este é o lado do que nós oferecemos a um cliente. No lado da procura, temos utilizadores muito exigentes, querem saber como é que vão fazer para reservar o hostel onde querem ficar, querem rapidamente ter resultados relevantes. E temos aqui uma restrição grande, que é uma visita demora muito pouco tempo, a visita média demora 5 minutos, portanto neste tempo útil que temos do utilizador, temos que lhe fazer chegar um catálogo relevante para cada um deles. E como é que vamos resolver este problema? Nós, na Hostel World, e há outros negócios que o fazem de forma igual, decidimos tirar vantagem de Learning to Rank para conseguir fazer chegar ao cliente final um catálogo que lhe seja relevante. E Learning to Rank nada mais é
do que uma tarefa para automaticamente construir um modelo de ranking usando os dados que treinamos o modelo com, mas aqui o nosso tipo de dados é ligeiramente diferente, porque nós vemos estes dados sobre a forma de objetos, de documentos, que temos que reorganizar. E por termos de reorganizar, e aqui importa bastante o tipo de documentos com que estamos a comparar, Learning to Rank oferece uma abordagem diferente do que os modelos clássicos oferecem. É um processo fundamental em Information Retrieval, e Information Retrieval é um ramo bastante específico e científico responsável pela pesquisa e informação de documentos. E Learning to Rank é também uma componente principal em pesquisas, recomendações e assistentes virtuais. Eu hoje venho-vos falar de especificamente pesquisas, mas quero que também saibam que este tipo de metodologia pode ser usada para recomendações e assistentes virtuais. Então, como é que nós conseguiríamos melhorar a pesquisa? Aqui vocês conseguem ver a aplicação da OSSleWorld. Entram no menu principal, podem selecionar o tipo de destino que querem ter e logo a seguir é-vos apresentada uma lista ordenada de propriedades a escolher. Mas quais é que são as propriedades mais vendidas? Quais é que são as propriedades mais populares? Quais as propriedades mais adequadas para cada tipo de utilizador? Muitos negócios optam por ter uma filtragem em que a ordenação é pelas mais vendidas. Os contras dessa opção é que pode não ser o mais relevante para o utilizador, pode ser relevante para o negócio em si, e até para o negócio ordenar a lista segundo o que lhe dá mais lucros, mas isso não é muito relevante, na regra geral, para o utilizador final. Poderiam ser as propriedades mais populares, aqui já apresenta uma maior relevância para o utilizador final e quando eu digo populares, popularidade significa tanto vendas como interação de cliques. E aqui, como já tem interação de cliques, é uma informação mais rica para o utilizador final, mas mesmo assim, o que já seria uma melhoria face ao passo anterior, mas mesmo assim, a melhor utilização para o utilizador final seria realmente propriedades que lhe são adequadas a ele, que a lista foi criada especificamente para ele e é única e não está ordenada de nenhuma maneira que otimize, apenas otimiza o interesse do utilizador e não otimiza outro tipo de interesse. E nós vamos explorar este tipo de ordenação. Uma ordenação que é feita consoante as preferências do utilizador. Este é o início de viagem para qualquer pessoa que chegue à plataforma da OSSleWorld. Pergunta-vos logo aonde é que querem ir. E a pesquisa é um passo fundamental em qualquer negócio online. A pesquisa é uma oportunidade de venda. É aqui que vocês vão mostrar o vosso catálogo, é aqui que vocês vão mostrar o tipo de produtos que têm para oferecer. E a pesquisa é também um problema de ordenação. Vocês vão mostrar-lhes o catálogo, mas como é que tomam a decisão de que propriedades vêm primeiro que outras propriedades? Torna-se então necessário implementar um sistema de ranking. Um ranking é então encontrar uma lista ordenada de documentos de acordo com a relevância que esse documento tem e o pedido que foi feito. Podem ver à direita, o pedido é então a localização Porto, Portugal, para aquelas determinadas datas, e depois os documentos é cada uma das propriedades que nós temos no website para essa cidade, que são todos apresentados. E nós temos que os ordenar. A ordenação destes documentos é feita consoante a relevância. Mas há aqui uma dualidade sobre como encontrar a melhor forma para encontrar relevância. Podemos manualmente anotar relevância
e aqui precisamos de um grupo de voluntários que manualmente classifiquem a relevância relativa entre os documentos, ou seja, é-lhes dada as opções daquelas várias propriedades e manualmente eles calibram a relevância que acham que a propriedade tem face às outras, mas isto apresenta vários problemas. É quase impossível escalar e manter este tipo de ordenação atualizada. E há aqui um risco também muito grande que haja indução de erro dentro deste sistema, porque as opiniões aqui são enviesadas se estivermos a lidar com um grupo pequeno de voluntários. Portanto, isto seria uma abordagem interessante no caso de não haver outro tipo de recolha de dados, no caso de não termos uma base de dados que seja possível consumir para ir buscar informação dos utilizadores. Isto seria uma abordagem relevante a ter em consideração. No entanto, não é ótima e caso haja esta base de dados com toda a informação de cliques, essa regra geral é preferível e é que é normalmente usada pelos negócios. Aponto aqui à direita essa abordagem, que lhe chamei métrica por aproximação, que é definir que as interações relacionadas com uma maior ou menor relevância, com base nos dados que nós temos nas bases de dados, temos então que definir qual é a interação melhor que se adequa ao tipo de otimização que estamos a fazer. Regra geral são os cliques feitos nessa lista e este método requer que se implementem trackers no armazenamento de dados. Portanto, os cliques teriam que ser registados na base de dados para posteriormente estes dados serem tratados. Problemas com esta abordagem. Esta abordagem contém ruído, estamos a lidar com dados web, os dados web ao nível dos eventos trazem vários ruídos, qualquer tipo de interação que é feita, é preciso tratar estes dados para ter a certeza que eles estão a trazer a informação que nós precisamos e também há enviesamentos, há os chamados viés, que vamos falar mais em detalhe a seguir. O modelo de cliques que vos mencionei então, como podem ver na lista, temos uma lista de propriedades e vamos criar um modelo de cliques. Este modelo de cliques vai assumir que quando a pessoa clique, é porque clicou em alguma coisa relevante, o que significa que aquele documento, dentro de toda a lista, é o mais relevante ou dos mais relevantes. E esta abordagem, para início, não há nada a apontar, mas de facto, se virem aqui no exemplo que eu vos dou, a primeira propriedade não foi clicada, tem o X, foi vista, merece uma penalização, não era relevante para aquele utilizador. A segunda propriedade foi clicada e foi vista, e a terceira propriedade não foi vista, por isso também não foi clicada. Se o nosso modelo de cliques se baseasse apenas nisto, o que aconteceria é que teríamos uma penalização muito forte para a terceira propriedade, porque ela não foi vista e não levaria uma relevância positiva à custa disso. Ao longo do tempo, isso significaria que esta terceira propriedade ia recebendo feedback negativo ao longo de muito tempo e ia para o fundo da cauda da distribuição. Isso provocaria que ela nunca tivesse a oportunidade de ser exposta a utilizadores e que nunca tivesse a oportunidade de subir na lista, o que não é ideal. O que poderemos fazer para corrigir esta situação? Isto são as limitações do modelo de cliques e temos viés, como disse há bocado, vários viés. O posicional é bastante interessante e tem sido descoberto por várias plataformas. Trago-vos aqui dados até da nossa própria plataforma e o que é que significa um viés posicional? Os utilizadores têm tendência em clicar nas primeiras posições, independentemente da relevância que a propriedade tem ou não tem. Aqui, como podem ver, a posição 1 tem 55% de cliques, a posição 2 tem 31%, e depois gera-se uma cauda à direita bastante larga, e mesmo que eu trocasse o que está na posição 2
para a posição 1, a posição 1 continuaria a ter a maior interação de toda a distribuição. É bastante interessante que isto aconteça e se pensarmos nas nossas próprias interações, acredito que conseguem ver que isso também vos acontece. Se a Google, e a Google também menciona que tem este tipo de problema, se a Google vos apresenta uma lista de resultados, vocês têm tendência a clicar no primeiro ou no segundo resultado, mesmo que ele seja o mais relevante ou não, vocês clicam. E se quiserem continuar a explorar, é que vão às posições seguintes e até há uma oportunidade de encontrarem o resultado mais apropriado. Mas isto não nos ajuda a encontrar a melhor lista possível para oferecer ao utilizador. Nós não queremos que haja sempre esta tendência de uma propriedade não relevante ser das primeiras posições. O que é que podemos fazer para tratar estes dados? Para tratar este tipo de enviesamento, nós podemos implementar um modelo de propensão de cliques. Ou seja, nós percebemos qual é o impacto da propensão, mudando a propriedade, trocando-a por menos relevantes, perceber qual é o efeito, e depois de perceber este efeito, capturando este efeito, conseguimos incluí-lo no nosso modelo, extraindo este efeito, extraindo esta dimensão daqui. Dessa forma, tornamos o nosso modelo mais justo possível e removemos este efeito de propensão de clique. O segundo viés que temos é o da amostragem, que significa que os utilizadores clicam apenas na lista que é mostrada. E o que é que acontece às propriedades que não são vistas? Elas não deveriam ser penalizadas, senão, como falamos há bocado, elas vão indo para o fim da lista, sem ter uma oportunidade justa de aparecer. E a maneira de solucionar este problema é numa pequena porcentagem de tráfego, por exemplo, fazer com que estas propriedades de fundo, de cauda, consigam vir ao de cima. Não é para todo o tráfego, mas que eles têm uma oportunidade de serem visíveis para o utilizador e que dessa forma podemos realmente validar que as posições mais relevantes eram aquelas que estavam a ser mostradas ou não. Também podemos concluir que as propriedades que estavam a cair na relevância, afinal, deveriam ser mostradas porque recolhemos estas novas interações dos utilizadores, vemos que são positivas e conseguimos dar-lhe uma pontuação mais justa. Para falar mais em detalhe da penalização de documentos não vistos e como é que poderíamos tratar isto em termos de relevância, quando preparamos os dados, devemos evitar penalizações muito graves para propriedades que o utilizador não viu. E aqui a sugestão que eu vos trago é um recalibramento da relevância que é dada às propriedades que não foram vistas, em que a primeira opção, se ela foi vista e não foi clicada, é a pontuação mais negativa que deverá ter. Se ela foi vista e clicada, é a pontuação máxima que deve ter. Se ela não foi vista e não foi clicada, nós estamos aqui numa situação de conflito, não sabemos se ela é boa ou não é, mas também não é justo dizer que ela não é boa. E então damos um score, uma pontuação intermédia. Aqui dei 2, não é exatamente a intermédia, mas tem que ter alguma pontuação ligeiramente positiva, porque realmente nós não sabemos se ela é má ou não. Ok, nós falamos dos problemas e implicações de ter modelos de cliques para ordenar automaticamente uma lista e agora queria entrar em mais detalhe sobre o tipo de modelos em si que existem. Há 3 modelos atualmente em Learning to Rank e o primeiro deles, isto da esquerda para a direita também está ao nível de complexidade. Portanto, o Pointwise é um modelo mais simples de implementar, o Listwise é um modelo mais complexo de implementar. O Pointwise é aquele que se calhar nós conseguiríamos perceber mais intuitivamente, pelo menos aqueles que estão mais ligados à ciência dos dados, porque é muito similar a uma regressão, é muito similar aos modelos tradicionais que já estamos habituados.
como o Random Forest. Ele foca numa propriedade isolada, ele está a fazer um processo de regressão para uma propriedade isolada, retorna a relevância para cada uma destas propriedades e depois, no final, é que ordena a lista consoante a pontuação que cada uma delas individualmente conseguiu atingir. Não é ideal porque não está a ter em consideração propriedade A ou produto A contra produto B. Só está isoladamente a fazer um cálculo para uma propriedade, independentemente das outras propriedades que estão ao lado. É uma primeira abordagem, é mais simples de implementar, mas realmente não é aquela que tem melhores resultados. Na abordagem pairwise, já há aqui uma combinação entre pares de 2 a 2 de propriedades, retorna a ordem ótima para cada um destes pares e os modelos que usam este tipo de método mais populares, RankNet e LambdaMart, em baixo conseguem ver no esquema que é diferente do Pointwise pela sua comparação 2 a 2, já é uma melhor aproximação daquilo que nós queremos fazer, mas continua a não ser ideal porque não tem em consideração todas as combinações entre... Desculpem, não é combinações, não tem em consideração toda a lista possível de explorar. Só estes pares, que ordena os pares. A listwise, finalmente, já assim foca na lista toda, já assim retorna a ordenação ótima para a lista, que era aquilo que nós queríamos fazer, e apresenta melhores resultados do que as abordagens anteriores, mas é mais complexa no número de operações, também tem maior complexidade em termos de tempo, não é muito fácil de a implementar, mas sim, seria o ótimo, mas sim, seria aquela que teria melhores resultados. Portanto, o que eu vos posso aconselhar nesta situação, caso estejam a ponderar uma abordagem semelhante, é que não decidam ir logo para a listwise pela sua complexidade, invistam tempo nas abordagens anteriores, quer seja pointwise ou pairwise, vejam quais os resultados que obtêm desses métodos e se acharem que ainda há uma oportunidade grande de explorar o listwise, avancem para essa oportunidade. Este conselho é dado porque realmente é mais complicado de implementar, requer muito mais esforço da vossa parte e dos recursos também da máquina, porque os números de operações são exponencialmente maiores. Falamos então dos tipos de viés ligados ao modelo de cliques e agora estavam ligados à ordenação da lista de resultados, mas agora quero-vos trazer também outras aplicações com Learning to Rank, onde poderão utilizar este tipo de metodologia. Começando pelo preenchimento automático na pesquisa. O preenchimento automático, como podem ver aqui, o utilizador está ainda a introduzir dados no seu pedido, ainda está a escrever, está incompleto, e o que nós queremos fazer é remover a frustração de ter que escrever todo o resto do termo, sugerindo termos que nós achamos que se adequem ao pedido que é feito. É um serviço bastante comum de encontrar em produtos, e os utilizadores já estão também bastante habituados a encontrar produtos que o tenham. Esta lista de sugestões é gerada de acordo com o que o utilizador está a introduzir, é atualizada a cada nova inserção de uma nova letra e os dados com que ele treina para fazer este tipo de sugestão é com base na popularidade anterior da correspondência. Ou seja, nesta plataforma, na Hustle por exemplo, isto é a situação real, se vocês começarem a inserir LI, o termo mais popular com base nas interações passadas dos utilizadores da Hustle World foi que a relevância de Lisboa
é superior à relevância de Liverpool, Lille e Libéria. E isto é bastante interessante que aconteça com base na popularidade, mas realmente é aquilo que mais conseguiríamos mais fidedignamente conseguir com o preenchimento automático. O segundo grande serviço que poderemos usar com o Learning to Rank das outras aplicações é o corretor automático. Também devem estar bastante habituados com este tipo de serviço. É bastante semelhante ao de preenchimento automático. A lista de sugestões também é gerada de acordo com o prefixo. Mesmo que não façam o pedido para calharem neste Did you mean, se antes já estiverem a escrever no Google a palavra erradamente, ele na lista que vos oferece já vos está a corrigir automaticamente o termo. Este tipo de abordagem pode ter nos seus dados de treino, com base na popularidade também, os termos mais populares de pesquisas anteriores, mas faz muito uso de dicionários. Porque os dicionários já são os termos corretos e através de cálculo de distâncias realmente valida se o termo que vocês estão a introduzir está correto ou não. Eu aqui tenho também um exemplo de como é que esta distância é calculada. Vocês à direita, nesta matriz, têm como é que é a distância entre edições. Esse cálculo é feito. Vocês têm um termo, neste caso elephant, e querem ver quantas edições é que são necessárias fazer para chegar à palavra relevant. E edições significa o quê? Significa inserções, remoções, mudança de letra do sítio onde ela pertenceria em primeiro lugar. Por exemplo, entre estas duas palavras, a distância add distance é 3. Foi preciso fazer 3 modificações para que de uma palavra chegássemos à outra. E é isto que os motores fazem, a Google faz, quando vocês fazem um erro ortográfico e escrevem incorrect como está acima, ele calculou o edit distance, viu que desse termo até ao termo correto era 1 a distância, falta-lhe um R, era 1, e com base nisso ele assume que a palavra que vocês quiseram dizer era aquela. O ciclo de vida destes processos de machine learning, isto é bastante clássico, é igual aos outros tipos de desenvolvimentos de machine learning. Nós recebemos os dados, treinamos um modelo com os dados, fazemos avaliação offline dos resultados do modelo, pomos o modelo em produção, depois de ele estar em produção, recolhemos dados dos utilizadores para fazer testes AB. E depois, sim, validamos se realmente ter implementação de machine learning é melhor ou não do que o estado anterior. O que é um teste AB? Um teste AB é um teste estatístico em que dividimos o tráfego da visita do utilizador em 2 versões. Temos a versão atual, que lhe vamos chamar controle. Isto é como um teste estatístico científico. Temos uma versão controle e depois temos uma variante com algumas modificações e queremos saber se a variante com modificações tem melhores resultados ou não do que a versão controle. Isto é feito com, portanto, uma parte das pessoas irá ver a versão A, outra parte das pessoas irá ver a versão B. No final, o que vamos tentar avaliar é se uma destas versões tem uma maior taxa de conversão, portanto, com base no número de visitas e de conversões feitas para estes grupos, 2 grupos, se um grupo tem uma maior taxa ou não, mas isto não será apenas, não pode ser por uma margem muito pequena, isto tem que ter suporte de significância estatística, tem que ser uma diferença estatisticamente significante e se a tiver, o grupo que a tiver ganha o teste e realmente é a melhor versão que poderíamos ter.
em produção. Para fechar o tema de Learning to Rank, quero-vos então mostrar que este tipo de metodologia permite que o utilizador inicie a pesquisa. Enquanto escreve, é feito preenchimento automático, é feito corretor automático, estes dois podem coexistir e isso ajuda a aliviar muita da frustração que as pessoas sentem no primeiro passo de pesquisa. Depois do pedido, poderá acontecer também que hajam recomendações, que é aquele primeiro cenário que falamos há bocadinho, em que eu estou a tentar ordenar a lista de propriedades que me foi apresentada. Isto entra também em recomendações, tentar encontrar as propriedades ideais para o tipo de utilizador que está a visitar. E no resto da visita seria possível também termos um assistente virtual, ou seja, alguém que, em caso de detectarmos dúvidas durante a visita, a pessoa está a entrar, parece que está perdida no website, não está a encontrar o que pretende encontrar, este tipo de comportamento, se detectado, podemos ter um assistente virtual que auxilia na descoberta do produto. E com base nos termos, nas palavras que o utilizador escreve, ele constrói também uma lista de prioridades para a resposta que deve apresentar à pessoa. Este processo consegue ser, então, automatizado também, que é o de suporte ao cliente, o que é bastante interessante também nesta lógica. Tudo isto combinado é capaz de oferecer um melhor sistema de pesquisa e de descoberta de produtos, o que se traduz também numa grande personalização de resultados para cada um destes utilizadores. Mas por que é que a pesquisa e a personalização são assim tão importantes? Eu trago-vos aqui um relatório da Algolia. A Algolia é uma empresa muito interessante em pesquisa, porque eles oferecem serviços a várias empresas. Eu não estou a vender, é o que eles fazem. O interessante para mim é a informação que eles trouxeram, porque eles, como têm muitos clientes ligados à pesquisa, que é só o que eles fazem, o produto deles é sugerir termos, autocomplete e recomendações, tudo aquilo que falamos anteriormente, é o que eles também fazem, e eles recolheram muitos dados de clientes. E com isso trago-vos uns dados interessantes para verem também que valor é que poderiam ter no vosso negócio se otimizassem a funcionalidade de pesquisa e de personalização. 87% das pessoas que fazem compras no website começam a sua jornada com a pesquisa. 64% destas pessoas, 64% das pessoas que utilizam a pesquisa está naquela situação de eu quero muito comprar. 43% dos utilizadores no setor do retalho vão diretamente à barra de pesquisa. E os consumidores que fazem pesquisas são 2,4 vezes mais prováveis que façam uma compra. Isto é um número bastante elevado. As pesquisas também aumentam as vendas que são feitas porque quem pesquisa, regra geral, gasta mais 2,6 vezes no site do que comparado com outras pessoas que não o fazem. Remover a frustração de pessoas que estão a pesquisar e que estão a ter problemas em encontrar os termos certos. O autocomplete, o preenchimento automático do termo, consegue aumentar as vendas e conversão em quase 24%. Isto é bastante significante. 20% das pessoas que usam pesquisa fazem e precisam de refinar a pesquisa, voltar a pesquisar, e 21% sai do website. Aqui estes 20% das pessoas que voltam a fazer a pesquisa é muito interessante porque quer dizer que a pesquisa funcionou, se ela está otimizada, as pessoas voltam a fazer a pesquisa, se ela não estiver, as pessoas têm mais probabilidade de sair do website. E um caso bastante significante, a Amazon foi das primeiras a apostar bastante em machine learning e em recomendações. A Amazon, quando
quando melhorou a sua funcionalidade de pesquisa, a sua conversão disparou para 6 vezes mais do que teria antes. A Walmart seguiu-se também com um aumento na sua conversão de 2,4 vezes superior. São casos, têm plataformas com muitos artigos, têm muitos utilizadores a aceder e pequenas melhorias na pesquisa realmente traduzem-se em conversões bastante mais elevadas. Terminei aqui a minha apresentação. Obrigada por terem assistido. Ok, acho que está aqui uma questão. Sim. Quais os impactos que a atual pandemia está a causar na procura por hostel ou alojamento local? Bastante interessante. Está a causar um impacto gigantesco. Eu mostrei os dados de faturação do ano passado, de 80 milhões. Mostrei do ano passado porque este ano realmente não está a ser igual. Nós estamos a lidar com quebras na ordem dos 90%. Portanto, estamos a faturar 10% do que normalmente faturaríamos. Já vimos alguma recuperação nos meses de junho, julho, agosto, mas voltamos com esta situação em que os países voltaram a pôr limitações na passagem entre países e mesmo dentro do próprio país. Isso está a ter o impacto que estávamos a ver no início do ano. As vendas realmente neste tipo de negócio atualmente não estão animadoras, mas esperemos que em 2021 as coisas mudem. Vimos também que as notícias da vacina estão a mostrar um sentimento positivo nos nossos clientes. E à medida que forem lançadas novidades e que realmente a vacina seja distribuída, deveremos retomar ao comportamento normal do nosso negócio. Qual a estratégia para o futuro para dinamizar este mercado? Exemplos, espaços adaptados a home office. Sim, sem dúvida. Nós, por acaso, Hostelworld, na altura, avaliou a solução de espaços de coworking, espaços de home office. Não decidimos ir por aí. Nós estamos a apostar fortemente na viragem deste mercado e quando essa viragem se der, estamos prontos para responder. Estamos a apostar neste momento em negócios também paralelos, como eventos, venda de eventos, venda de tours virtuais, não virtuais, portanto, complementos ao nosso produto, não propriamente apostar no que é que os hostels neste momento podem ou não fazer. Ok, acho que... Ok, aqui mais outra pergunta da Etienne Marcelino. Gostaria de saber como começar um projeto para fazer estudos sociais utilizando ciência dos dados e como obter dados para fazer estudos dessa natureza quando não há uma entidade que disponibilize. Como começar um projeto? Estudos sociais. Portanto, tal como no método científico, tudo começa com um problema. Definir claramente qual o problema que queres resolver. Depois de definires o problema, a parte seguinte é realmente a recolha de dados que sejam relevantes. Ciências sociais, eu tenho um background em economia, percebo que ciências sociais às vezes é complicado ter dados. Quando não há uma entidade que disponibiliza, validemos mesmo primeiro se realmente não há, isto depende do tipo de dado a que estaremos a trabalhar. Se não houver mesmo, o que te posso sugerir é que faças um inquérito às pessoas para que consigas começar a recolher esses dados para tratar. Quando falamos em inquéritos, temos que ter o cuidado também de ter um grande grupo de pessoas, ou relativamente grande grupo de pessoas, e que eles sejam diferentes entre si. Tentar que sejam de géneros diferentes, de localizações diferentes, para que os teus dados tenham maior suporte estatístico.
sim, acho que essa seria a estratégia para começar um novo projeto, é definir claramente o problema, ver que dados é que tens para trabalhar, se realmente não usar livremente, construir tu própria um inquérito para o ter. Depois, questão seguinte, devendo usar julgamentos de relevância explícitos ou feedback de clique implícito para coletar dados de treinamento para construir um modelo de aprendizagem para classificar. Julgamentos de relevância explícitos ou feedback de clique implícito. Se nós tivermos relevância explícita, devemos usar essa relevância explícita. O problema muitas vezes é que não há uma relevância explícita. No caso que apresentei hoje, não há nada na interação do utilizador, não temos nenhuma coluna, nenhuma variável que se chame relevância. Temos que a construir. E é daí que temos que extrair implicitamente essa relevância. Se tiveres um valor de relevância explícita, poderás usá-lo, sim. Explícito para coletar dados de treinamento. Exato. Depois, Isabel, que frameworks e linguagens vocês usam no Awful World para trabalhar com os dados? Bastante interessante. Linguagens, maioritariamente usamos Python, se bem que há outro grupo de Data Scientist que usa R. Quem trabalha com dados sabe que há esta rivalidade entre as duas. Eu, para empresas que realmente queiram pôr produtos de Machine Learning em produção, recomendo Python. Recomendo Python porque é uma linguagem de programação que está bastante otimizada, é uma linguagem de programação que tem uma comunidade muito grande, que é muito mais fácil de integrar com plataformas e serviços, porque depois, quando quiserem pôr um serviço em produção, vão ter que colaborar com developers de back-end. Essas pessoas estão habituadas a linguagens de programação diferentes das nossas. O Python realmente é aquela que se aproxima mais e que até é possível que tenham developers que também a saibam e torna todo o processo de implementação em produção muito mais simples. Ok, e acho que são todas as perguntas. Muito obrigada pela vossa participação e obrigada por me terem recebido hoje aqui no Summit. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, Olá Isabel, correu bem a apresentação? acho que sim. O que é que vocês acharam? Eu acho que sim, eu gostei e acho que tivemos algumas perguntas interessantes, o que é bom sempre. Boa, obrigada. Gonçalo, bem-vindo.